Pessoal, temos tido notícias alarmantes aí, depois dos vídeos que eu fiz envolvendo aquele acontecimento do hospital onde perdemos um colega de farda, mais acontecimentos trágicos têm sido noticiados aí, inclusive com policiais penais, né? Notícias muito tristes e remete a uma notícia alarmante, né? Que cuidar da saúde mental é tão essencial, ou talvez até mais não, é tão essencial quanto você ter uma preparação para a sua segurança na lida com o seu trabalho, sendo um penal com os presos, sendo PM com a sua atividade ostensiva na rua, enfim, qualquer atividade com segurança pública envolve o tema segurança. Mas também quando a gente está falando de segurança pública no Brasil, a gente tem que falar muito sobre essa questão da saúde psicológica, porque esse assunto não vem de hoje, né? Então, fica ligado que eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo aí, beleza? Antes de tudo também, quero convidar quem está chegando no canal aí a se inscrever no canal, entra para nossa família Roteando Concursos aí, clica no like, né, que dá aquele engajamento pra gente. Como nós somos um canal pequeno, a gente conta só com vocês mesmo, né? O YouTube dá mais moral para os canais grandes, para quem tem grande projeção, e a gente segue porque tem vocês aí dando uma força, mais uma vez sendo grato aí aos 2.000 e poucos inscritos que estão com a gente, beleza? Dito isso, também quero convidar vocês para participar do nosso grupo de estudo de redação. Está apenas no começo, né? Essa semana mesmo que a gente vai começar a engrenar aí. Já estamos tratando de alguns temas de redação, mas a atividade efetivamente está começando essa semana. Então dá tempo, você clica no link, né? Solicita a sua participação e vamos lá trocar conhecimento, né? Eu estou estudando muito a redação também, estou sempre procurando aprimorar a matéria que eu gosto, que eu tenho experiência e quero compartilhar com vocês aí também. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa aí. Bom, esse vídeo eu estou me dirigindo aqui para quem já está no exercício da função e para quem pretende chegar também, né? Temos visto uns acontecimentos sequenciais aí envolvendo policiais penais, né, de situações passionais, situações que atentam contra a própria vida. Como eu disse, preciso ter cuidado aqui com o que eu falo com o algoritmo para não sofrer nenhuma censura, então eu vou ter um cuidado com algumas palavras aí, mas vocês sabem do que eu estou falando, se vocês têm acompanhado as notícias aí, né? Bom, primeiramente, cara, a gente tem que usar nosso conhecimento em prol da nossa edificação. Para a gente se preparar para um concurso de polícia, para a gente entrar, chegar onde chegou e quem está querendo chegar, a gente estuda leis, a gente estuda a Constituição, a gente estuda a Lei Maria da Penha, né? Tá caindo em quase todo concurso aí. A gente adquire uma bagagem de conhecimento e a gente também pode se valer dela em defesa própria, de saber até onde a gente pode chegar, quais são nossos direitos e quais são os nossos deveres também, né? Mas assim, o principal dever não está escrito em nenhuma dessas leis, né? O nosso principal dever é a gente cuidar de nós mesmos, para a gente ter condição de cuidar dos outros também, né? Da gente ter uma condição de segurança mental, espiritual, física, de não depender emocionalmente de outras pessoas para estar bem, né? E ainda assim, quando sentirmos que estamos num momento de fragilidade, num momento de exaustão, num momento de cansaço, a gente ter condições de ter uma humildade, de ter uma coragem, né, de pedir ajuda. Porque, olha, eu acho o seguinte, que o maior sintoma de fraqueza, o maior sinal de fraqueza que a gente pode ter enquanto seres humanos é não pedir ajuda no momento que a gente precisa, né? Porque às vezes a gente não quer pedir ajuda para não demonstrar fraqueza para as pessoas. E esse é o maior sintoma de fraqueza, né? Porque quando a gente precisa de auxílio, ninguém é super-homem, ninguém é feito de aço, ninguém tem uma mente 100% inabalável, né? Uns são mais fortes que outros, mas todo ser humano tem suas vulnerabilidades, todo ser humano tem suas fraquezas, né? E nessa lida policial a gente é muito exposto, muitas vezes, a situações que mexem com o nosso psicológico, que mexem com a nossa situação como seres humanos, né? Então, dias atrás eu conversando com uma pessoa, né, que estudiosa desses casos, dizendo que a gente já perde mais policiais no Brasil por, vamos dizer assim, autoeliminação, para não dizer a palavra que às vezes atrapalha o nosso algoritmo aí,
né, e a gente precisa levar essa mensagem para frente, a gente perde mais policiais nessa situação, né, de auto-eliminação do que em confronto. Tem noção da gravidade disso? A gente perde mais policiais, né? Então, ou seja, a depressão, os problemas psicológicos tem eliminado mais os nossos colegas do que situações de confronto real no exercício da função, vestido, né? Então, assim, a gente tem uma consciência de que, assim, a farda pesa, né? A farda, ela tem um peso, né? O nosso trabalho tem um peso e muitas vezes a gente não encontra o apoio necessário dentro da instituição, dos colegas, às vezes, que estão mais acima, que têm condições de fazer alguma coisa por nós. Às vezes encontramos, mas muitas vezes não. Não é isso aí, é estatística, não é só o Machado que está falando aqui. Então isso aí faz a gente ter uma urgência em fazer por nós mesmos, né? De procurar nos fortalecer, gente. A gente precisa construir, fortalecer, a gente precisa preservar as nossas forças, né? Construir e preservar. E como a gente constrói? Construindo hábitos saudáveis, né? Construindo nossa espiritualidade. No sentido da parte física, né? Que eu nem considero assim a mais difícil, mas é muito importante também, é você liberar endorfina, dopamina de maneira saudável, né? Você ter uma prática de atividade física constante, regular, ainda que não seja muita, mas que seja constante, que seja regular. Faça uma atividade física que te dá prazer, que não seja só apenas esforço. Claro, né, existe a disciplina, nem todo dia a gente está afim, mas quando é uma coisa que você tem paixão e você gosta, fica melhor ainda, tá? A diversão, como, por exemplo, sair pra noite, curtir, paquerar, tomar umas, né? Ela tem dois lados. Se você fizer da bebida, da noite, dessas coisas um refúgio, já é um sinal de alerta, já é uma luz vermelha para que você tenha muito cuidado, entendeu? Principalmente, por exemplo, o uso de álcool, quando cai no abuso, quando cai numa sequência maior, né? Isso aí é um assunto que eu tenho experiência desde dentro da minha casa, quanto com colegas de trabalho, quanto eu tenho 44 anos, já vivi muita coisa também. A gente tem que ter cuidado, às vezes, para não estar fugindo dos problemas, porque quando você recorre a ilusões para fugir dos seus problemas, quando você volta, eles estão lá, ainda esperando por você. E se for um problema progressivo, você ainda perdeu tempo rodando por lá e quando você voltar, pode ser que esteja mais grave. Então a gente tem que buscar solucionar, se precisar de auxílio, como eu disse, né? A maior fraqueza é não ter coragem de pedir ajuda. Né? Então, assim, busque atividades físicas, busque formas saudáveis de você trazer dopamina para o seu corpo, de você trabalhar em sua endorfina. Né? Essa parte física é muito importante, mas tem a parte mental também, né? Eu acho que essa aí talvez, assim, ela tem um peso muito grande, porque a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos, ela influencia o seu físico, ela influencia o seu espiritual também. Então eu considero a parte mais importante, né? Por onde andam nossos pensamentos, sabe? Passei, e quem conhece minha vida particular, quem convive comigo, sabe que eu ainda estou atravessando alguns momentos, né? E graças a Deus eu tenho pessoas com quem eu posso contar, mas eu também tenho procurado, né, ter mais atenção por onde andam os meus pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles conduzem nossa vida, tanto no físico quanto no espiritual, vão ter reflexo, porque os pensamentos, eles tendem a se materializar na nossa vida e trazer situações, ocasiões, que tudo começou por ele, né, pelo pensamento. Então essa prática é muito importante, né? Quando a gente perceber pensamentos negativos, destrutivos na nossa mente, a gente procurar eliminar eles, substituir esse pensamento por um pensamento de mais ordem, um pensamento que tenha mais harmonia espiritual, entendeu? Isso é muito importante na hora que a gente passa por uma situação na qual a gente se sente injustiçado por alguém. Estou falando isso também pelas notícias, né? Cara que teve problema com namorada e fez besteira, né? Perdeu completamente a razão e a condição de resolver as coisas de uma maneira saudável. Né? Antes disso, a gente tem que perceber que no mundo a gente não é vítima de nada, né? Se as coisas acontecem por algum lado, por algum ângulo, houve uma abertura de guarda, houve alguma coisa que a gente poderia ter feito diferente para que aquilo não acontecesse. Então, a gente, quando não assume a posição de vítima e sim de sujeito ativo na história, a gente encontra soluções
mais fáceis, né? Saber perdoar também, entender as fraquezas do outro, né? E também saber abrir mão, cara. Porra, velho, se tua namorada, teu namorado não te quer mais, quer ir embora, meu amigo, vá querer quem te quer, meu. Vá querer quem quer você também, né, cara? Se a pessoa não quer mais estar do teu lado, né, não tem cabimento você não se conformar com isso, né, cara? O mundo tá povoado de bilhões de pessoas. Não é possível que nesse mundão todo você não encontrará alguém melhor e mais interessante que possa ter uma aliança melhor com você, né? E se isso não está acontecendo em todo o relacionamento que você arruma, está tendo problema e não está dando certo, é hora de também procurar ajuda. Pode ser que alguma coisa não esteja legal com você, né? Porque essa parte de sentimento, da vida afetiva, ela mexe muito e aí atinge o profissional, às vezes atinge os estudos, atinge a vida toda da pessoa, né? É um assunto muito delicado, né? Estou falando nisso porque esse tema envolve os últimos acontecimentos, né, cara? Então, assim, a gente, para ser feliz, não pode depender de uma mulher, de um homem ou de quem quer que seja, né? A gente pode ser mais feliz encontrando alguém que a gente gosta, a gente pode ser mais feliz convivendo com pessoas que nos fazem bem, mas essa dependência emocional já não é legal, já não é felicidade e muito menos amor. Então, esse vídeo é uma espécie de reflexão. Pô, vou achar que você está aqui para falar de carreira policial, para falar de concurso público, e tô mesmo, cara, né? Falei até do grupo de estudo de redações, tô aqui para dar uma força. Cara, toda profissão tem seus problemas, mas dentro, né, da carreira policial que eu ingressei na Polícia Penal, eu tenho vivido coisas boas. O meu trabalho tem me proporcionado coisas legais para mim, para as minhas filhas. Eu preciso desse trabalho, eu gosto do que eu faço, né? Mas é preciso a gente estar alerta a essas coisas, né? Então, esse vídeo não é para desmotivar ninguém, é só para motivar a gente a ter mais cuidado com nós, né? Ó, eu tenho falado, faz tempo querendo trazer o Clem aqui, o Gilson, meu camarada aqui, para a gente falar de APH de combate, primeiros socorros, né? Fiz vídeo falando da gente ter mais segurança para trabalhar nas escoltas. Posso fazer mais vídeos ainda para falar de outros temas relativos à segurança, mas isso aqui que eu estou falando, pô, é segurança também, cara. É a sua segurança e daqueles que gostam de você e que vivem com você também, porque a gente nunca faz mal só para nós mesmos, né? Quando a gente comete um erro catastrófico, como foram cometidos por alguns aí dias atrás, assim, o rastro de destruição, ele é gigante, cara, né? Ele é gigante. E às vezes afetam gerações, cara. Às vezes destroem famílias, afeta gente que ainda nem chegou, né? Você pode analisar direitinho o que eu estou falando para ver que eu tenho razão no que eu estou falando, né? Eu já vivi muita coisa, já presenciei muita coisa nessa vida. Eu sei que tudo que a gente faz é uma coisa que a gente pensa até nem ser muito, já tem consequências graves. Imagina uma tragédia assim, né? E essas coisas não começam assim do nada, né? Tudo tem um começo, tem um gatilho, tem sinais, né? Ninguém já acorda fazendo uma tragédia acontecer simplesmente porque acordou inspirado, né? Tudo é sintomático, né? Então todos os dias, cara, a gente tem que meditar, ver como é que tá nosso pensamento. Se você acredita em Deus, cara, liga teu pensamento. Se você acredita num ideal maior, se você acredita no ideal que você construiu para a sua vida, caso você não acredite em Deus, cada um tem direito de acreditar no que quiser, mas a nossa vida ela tem que ser movida por uma meta, por um ideal, por algo maior, né? Eu estou tratando de segurança aqui, cara, da segurança nossa, da nossa família, das pessoas que nos querem, né? E para que a gente não cometa erros que nos prejudiquem e prejudiquem a terceiro. É como um colega meu disse no Instagram esses dias, um colega que trabalha comigo, né? Nenhum treinamento é efetivo se a sua cabeça não estiver boa, tá? Eu vou repetir, nenhum treinamento é efetivo se a sua cabeça não está boa. Meu amigo J. Santos aí, aquele abraço se estiver me vendo aí, falou? Gostei muito dessa frase aí, e é uma grande realidade, tá? É um cara que é referência também aí, né, cara, instrutor de tiro, de armamento, né? E também chamando a atenção para essa questão da gente cuidar da mente da gente. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é sobre... Nós temos... Eu gosto dessa palavra, autocuidado, né? Mas é uma palavra aí para a gente se cuidar. Continue firme, continue estudando. Você decidiu, você quer ser um policial, tá ótimo. Não tem nada errado nisso, cara.
Só que a gente tem que lembrar que a gente está numa profissão que exige muito do psicológico, do seu espiritual, então você precisa estar fortalecido. Então, construa e mantenha as suas forças, construa e preserve as suas forças mentais, espirituais e físicas. Seus exercícios têm que ser nessas 3 áreas aí. Beleza, pessoal? Esse é um recado do Machado aqui. Esse vídeo eu considero ele muito importante. Eu não sei o quanto ele vai engajar aí no YouTube, mas se puder compartilhar, eu quero que essa mensagem chegue nas pessoas para que todos possam viver melhor, né? A gente exercer nossa profissão dentro de uma justiça, dentro de um equilíbrio, e lá fora a gente ser exemplo para as pessoas. Porque lá fora, quando a gente, você vê, quando surge as notícias, policial penal fez não sei o que, não sei o que, policial militar fez não sei o que, policial civil fez aquilo outro, né? Então, além do nosso nome, a gente carrega a instituição nas costas, né? E tudo que a gente faz, as pessoas estão olhando, é polícia, porque tem muita gente aí que adora dizer que polícia não presta, né? E a gente não pode dar esse direito para as pessoas. Né? Então, vamos fazer por nós e pelos que a gente gosta também, e pelos nossos ideais que são maiores do que essas tristezas todas que a gente está vendo aí. Beleza, pessoal? Vamos estudar, ó, tem DEPEN chegando aí, Polícia Penal da Paraíba ainda não veio o edital, tem Rio Grande do Norte para acontecer, Espírito Santo, Minas Gerais está vindo também, aqui em São Paulo, que eu estou gravando esse vídeo em São Paulo hoje. Vamos estudar, vamos se preparar. Então essa preparação para o concurso é fundamental, mas sempre cuidando do físico, cuidando da mente, se alimentem bem, pratiquem coisas que façam sua autoestima crescer, beleza? Eu quero ver vocês bem, cara, como eu desejo para mim, eu desejo para vocês também. Um abraço do Machado aí, fiquem com Deus, até mais, por hoje é só.